E é interessante sobre esse caso específico da volta do Jair Bolsonaro e como é que vai se dar essa participação política do Jair, que durante a tarde, né, eu estava conversando com o Ciro Nogueira, né, ex-ministro-chefe da Casa Civil, hoje senador, líder do PP no Senado, e ele me falava justamente isso, né, que o Bolsonaro, ele não tem, na visão dele, não tem opção, ele vai ter que assumir essa função de líder, né, da direita, enfim, dessa oposição ao governo Lula. E entre as coisas que o Ciro comenta, né, inclusive entrevista você vai acompanhar aqui nos nossos canais aqui, né, dando um pequeno spoiler sobre o teor da conversa. Tão spoiler que nem um Graeb, sabe aí? Normalmente a gente combina com o diretor de redação antes, mas assim, tô dando spoiler pro chefe no ar. Mas ele fala que assim, que o presidente da República, o ex-presidente, ele vai precisar de fato assumir esse papel de líder da oposição. Só que tem um detalhe que é interessante, é que há dúvida se o Jair Bolsonaro vai se candidatar para 26. Então, já há ali um movimento dentro do próprio PP, do PL, de que o próprio Jair Bolsonaro pode até, de fato, atuar como uma espécie de líder, né, desse movimento anti-Lula, mas não necessariamente como um candidato à presidência da República para as próximas eleições. Lógico, tem muita coisa ainda para acontecer nos próximos anos. Agora, o fato é que, assim, partindo da premissa de que hoje existe uma direita consolidada, existe um movimento de fortalecimento da direita que tem sido capitaneado por partidos como PP, PL, republicanos, nesse escopo, o ex-presidente da República, antes ex-exilado, ex-auto-exilado e agora já no Brasil, o fato é que o Jair Bolsonaro ele vai ser uma peça importante nesse tabuleiro para se fazer essa recomposição de forças dentro desse escopo da direita e dentro dessa oposição ao governo Lula. Agora, como isso vai acontecer, Kenzo? Isso nem o próprio Jair sabe. Pois é, nem o próprio Jair sabe, né? Pois não, Graeb? Rapidamente. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro vai enfrentar problemas, questões na justiça, certo? Tem várias ações que podem torná-lo inelegível, e o que a gente ouve nos bastidores é que essa é uma hipótese que de nenhuma forma é descartada por ele e pelos aliados, eles acham bastante provável que isso aconteça, e tem processos criminais que poderiam levá-lo à prisão, né? Então, temos que deixar essas duas questões no horizonte para traçar qualquer cenário relativo ao Jair Bolsonaro nos próximos tempos. E só para contribuir, a informação que o Graeb está dando, são ao todo 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral, mais 6 ações no Supremo e pelo menos 8 ações na Justiça Federal Comum, que eram do Supremo, que caíram, né, que foram remetidas à primeira instância. Então tem muita coisa para o ex-presidente da República ter que explicar, né? Exatamente. E como o Wilson já falou, né, deu um spoiler aí para a gente dessa entrevista que ele fez hoje com o senador Ciro Nogueira, do PP. O Wilson trouxe essa entrevista e a gente preparou para vocês só um trechinho da entrevista para vocês sentirem um pouco do sabor dessa entrevista que foi feita pelo Wilson Lima, e a gente vai trazer para vocês agora que estão ligados aqui até agora no nosso Papo Antagonista. Só um trecho, a gente vai soltar agora só um trecho dessa entrevista do Wilson Lima com o Ciro Nogueira. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje ao país, né? Ele vai ter condição de liderar esse processo de oposição ao governo Lula? É possível fazer essa oposição ao governo Lula, ministro? Não tenho dúvida. O Bolsonaro saiu com 48% do eleitorado votando no segundo turno. É um grande líder, fez um governo que é histórico, para mim, o melhor governo dos últimos 40 anos no nosso país. Trouxe dignidade, mudou a forma de fazer política em Brasília, acabou com aquelas histórias de porteira fechada, blindou as nossas estatais. É um homem que tem muito o que apresentar, fazer comparações, principalmente agora em um governo que tem frustrado todas as expectativas. Então, ele é um homem certo para nos liderar e percorrer o Brasil, levar as nossas bandeiras à frente e preparar esse campo político para as eleições de 24 e 26.
só um trechinho da entrevista. Wilson, quer dar uma arrematada nesse assunto? Só um pequeno spoiler, né? O Ciro, essa entrevista, ela tem um caráter interessante, ô Kenzo, porque o Ciro ele foi muito aberto, foi uma conversa muito franca, né? Então, o Ciro Nogueira ele não se furtou a responder algumas questões que, inclusive, são sensíveis a ele. Mas, especificamente sobre o caso do Jair Bolsonaro, o Ciro defende que o ex-presidente da República faça viagens ao Brasil para que ele, de fato, ele se apresente, para que ele critique o governo Lula, né, não de forma irresponsável. Ele defende que o ex-presidente ignore aquela chamada pauta ideológica, né? Para ele não faz sentido o Jair Bolsonaro falar de urna eletrônica, criticar vacina, que, enfim, o ex-presidente tem que partir para um debate propositivo, né, em termos de ideias, mostrando que é possível, né? E, enfim, Kenzo, foi uma conversa bem boa com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira fala que ele já foi do governo Lula, né? Ele já foi petista, né? Ele já fez parte da base do governo Lula. Diz que hoje nem pensa nisso, que hoje ele vai combater o Lula com unhas e dentes, que ele não se vê mais nessa posição de governista, que ele se encontrou literalmente com o Jair Bolsonaro, né? Que o ex-presidente faz parte dessa direita, né? Que ele sempre foi de direita, né? Então agora ele teria um líder e tal. Enfim, então ele toca nesses assuntos na questão do Lula, fala sobre 26, ele cita alguns nomes importantes para 26 que podem ser possíveis planos B, caso o Jair Bolsonaro não se candidate à presidência da República. Não vou falar os nomes aqui, acho que você tem que conferir a entrevista na íntegra. Enfim, foi um papo interessante, porque realmente o ex-ministro, né, ele de fato ele fala muita coisa, inclusive o tempo que ele passou no Palácio do Planalto, ele fala de alguns arrependimentos, como é que funcionava a estrutura do Palácio do Planalto, fala de CPMI, dos atos de 8 de janeiro, fala sobre marco fiscal, enfim, assunto aí, uma conversa de uns 40 minutos, então assim, tem muita coisa para exibir nesse material. Fiquei curioso, Wilson, quero ver. Eu só estou pensando o seguinte, Greb, o trabalho, sabe quem não gostou muito disso? Foi o nosso grande Freitas, porque ele vai ter que editar esse material. Mas faz parte, como diz lá no interior. Ele vai ter que editar esse material. E o Ciro Nogueira estava bem à vontade, sabe? Foi aquele papo que realmente ele... Entendeu. Enfim, que ele falou, inclusive, sobre o ônus político de ser um parlamentar da direita, né? Porque, inclusive, essa é uma das perguntas que eu fiz para ele. Eu falei, ministro, olha, o senhor é piauiense, senador pelo Piauí, de um estado que é o estado mais petista do país. Isso é um ônus por você ser Bolsonaro agora, isso é um ônus político. E aí, como é que o senhor vai lidar com isso? Né? Enfim, ele também responde essas questões. Essa questão que é uma questão nevrálgica para um parlamentar do calibre do Ciro Nogueira, né? Que é considerado, bem ou mal, um dos caras mais poderosos da República.